Uma relíquia das profundezas da história pode às vezes revelar segredos que deveriam permanecer enterrados. Quando os arqueólogos se depararam com essa antiga descoberta, eles não faziam ideia de que estavam prestes a desvendar algo tão chocante e profundamente misterioso que poderia abalar as bases da nossa compreensão. Esta antiga descoberta deveria ter sido mantida em segredo. De múmias misteriosas a tábuas amaldiçoadas, junte-se a nós enquanto revelamos estas 20 descobertas antigas e chocantes que não deveriam existir. Número 20. Um vazio na pirâmide. Estamos fascinados pelo que os antigos egípcios deixaram para trás há séculos, mas parece que seus segredos são intermináveis. Em 2017, uma surpreendente descoberta foi feita na Grande Pirâmide de Gizé, revelando um vazio oculto. Usando técnicas de varredura não invasivas, os arqueólogos descobriram este estranho espaço invisível. O vazio mede cerca de 30 metros de comprimento e fica logo acima da Grande Galeria, o longo corredor inclinado que leva à câmara do rei Xufu. Por que foi feito ou o que contém permanece um mistério. Esta descoberta reacendeu nossa curiosidade sobre as pirâmides. O que é esse vazio? Por que foi criado? Que segredos pode guardar? Alguns arqueólogos pensam que pode ser uma característica estrutural, mas outros acreditam que poderia conter segredos significativos desta grande civilização. Se este vazio tivesse um propósito funcional, isso sugere que nossa compreensão atual da pirâmide como meramente um túmulo pode estar incompleta. Pode haver papéis adicionais ou significados atribuídos a essas estruturas que ainda não entendemos. Por exemplo, poderia a Grande Pirâmide também ter servido como um registro monumental de conhecimento arquitetônico e de engenharia? Imagine se o vazio contivesse artefatos ou inscrições. Se assim for, poderia nos fornecer novas informações sobre a cultura, religião e vida diária do Antigo Egito durante o reinado de Xufu. Número 19. O Homem de Linduf. Em 1984, trabalhadores em Linduf Moss ficaram chocados quando o que pensavam ser um tronco revelou ser uma perna humana. Imagine a surpresa e o medo que sentiram quando perceberam que haviam desenterrado parte de um corpo humano. Esta perna pertencia ao Homem de Linduf, um dos corpos de pântano mais famosos já encontrados na Europa. Apesar de estar incrivelmente bem preservado, o Homem de Linduf viveu entre aproximadamente 2 a.C. e 119 d.C. e tinha cerca de 25 anos quando morreu. O que torna o Homem de Linduf tão único é sua aparência. Ao contrário de outros corpos de pântano daquela era, ele tinha cabelo bem arrumado e unhas bem cuidadas, o que era incomum para a Idade do Ferro, quando a maioria das pessoas vivia vidas árduas e laboriosas. Isso sugere que o Homem de Linduf era uma pessoa de alto status. A pesquisa sobre seus restos revelou uma história sombria. O Homem de Linduf tinha múltiplos ferimentos, um golpe na cabeça, um laço ou corda em volta do pescoço e um pescoço quebrado. Também havia possíveis ferimentos de facada. A parte mais assustadora, parecia que sua morte não foi um acidente, mas um ato deliberado, possivelmente parte de um ritual. Os estudiosos debatem isso há décadas. Alguns acreditam que ele foi um sacrifício humano destinado a apaziguar os deuses ou trazer boa sorte, enquanto outros pensam que ele pode ter sido executado como um criminoso ou assassinado por razões desconhecidas. Independentemente da causa exata, a descoberta do Homem de Linduf é um achado fascinante e estranho que continua a intrigar pesquisadores e historiadores até hoje. Número 18. Caverna de Denisova. Aninhada no terreno acidentado das montanhas Altai na Sibéria, está a Caverna de Denisova. Do lado de fora, pode parecer apenas outra caverna, mas dentro de suas profundezas encontra-se um dos sítios arqueológicos mais significativos do mundo. Em 2008, os pesquisadores fizeram uma descoberta surpreendente aqui: um pequeno fragmento de osso de dedo. Pode não parecer muito, mas a análise de DNA revelou que ele pertencia a um grupo anteriormente desconhecido de humanos antigos, agora conhecidos como denisovanos. Esta descoberta foi revolucionária, abrindo um novo capítulo na árvore genealógica humana, mostrando-nos que nossa linhagem é muito mais complexa do que pensávamos. Antes disso, sabíamos sobre Homo sapiens e nossos primos próximos, os neandertais. Os denisovanos introduziram um novo ramo à nossa árvore genealógica. Evidências genéticas sugerem que Homo sapiens, neandertais e denisovanos não apenas coexistiram, mas também cruzaram entre si. Isso mesmo. Alguns humanos modernos carregam fragmentos de DNA denisovano. Mas a caverna de Denisova tem ainda mais segredos. Junto aos restos denisovanos,
Os cientistas encontraram evidências de habitação tanto por neandertais quanto por Homo sapiens. Talvez a descoberta mais surpreendente seja uma pulseira feita de clorita verde, estimada em cerca de 40 mil anos de idade. Esta pulseira mostra sinais de uso avançado de ferramentas e um senso estético, desafiando nossas suposições sobre as capacidades tecnológicas e culturais dos humanos antigos. Cada artefato, cada fragmento de osso descoberto na caverna de Denisova revela algo novo sobre a história humana. Número 17. Os Amantes de Valdaro. Em 2007, arqueólogos fizeram uma descoberta notável em uma tumba neolítica em San Giorgio, perto de Mantua, na Itália. Eles desenterraram um par de esqueletos humanos que datam de 6.000 anos atrás. Mas não foi apenas a idade que tornou esta descoberta extraordinária. O que realmente cativou os arqueólogos foi a forma como esses dois esqueletos estavam posicionados. Acredita-se que sejam os restos de um jovem e uma jovem encontrados em um abraço apertado, ganhando o nome de Os Amantes de Valdaro. Estima-se que tivessem cerca de 20 anos na época de suas mortes e mediam cerca de 1,58 metros de altura. Esses amantes contaram uma história de amor e mistério. O esqueleto masculino tinha uma ponta de flecha de sílex perto do pescoço, enquanto o esqueleto feminino tinha uma lâmina longa de sílex ao longo da coxa e duas facas de sílex sob a pelve. Inicialmente, esses itens levaram os arqueólogos a teorizar que o casal poderia ter tido mortes trágicas. Pesquisas posteriores sugeriram que essas ferramentas eram provavelmente parte de um ritual de sepultamento, em vez de instrumentos de sua morte. O abraço terno desses amantes desafortunados oferece um vislumbre comovente de um tempo passado. Talvez sua paz devesse ter sido preservada, mas para garantir a preservação de seus restos, todo o bloco de terra ao redor deles foi cuidadosamente escavado. 7 anos após a descoberta, os esqueletos foram colocados em uma caixa de vidro, permitindo ao mundo testemunhar esta antiga história de amor. Esta descoberta não apenas fornece insights sobre as práticas funerárias do período neolítico, mas também estimula nossas imaginações. Número 16. O Múmia Monge. Em 2015, uma descoberta notável foi feita na Mongólia. A múmia de um monge, acreditado ser um professor de lama da Shidor Shuitigilov, encontrada no distrito de Sonjinokairkan, perto de Ulaanbaatar. O corpo do monge estava em posição de lótus, levando budistas seniores a afirmar que ele não estava morto, mas em um profundo estado de meditação. Esta extraordinária afirmação rapidamente capturou a atenção global. Segundo os budistas que descobriram a múmia, o monge está em um estado conhecido como Tukdon, uma meditação rara que se acredita estar a um passo de alcançar a iluminação. Dr. Belri Kerzin, médico do Dalai Lama e monge budista, sugere que se um meditador permanecer em Tukdon por mais de 3 semanas, seu corpo começa a encolher, restando apenas cabelo, unhas e roupas. Crentes no Dalai Lama estão convencidos de que o monge está em profunda meditação e até afirmam ter visto ele se movendo pelo templo, vendo isso como evidência do extraordinário feito espiritual do monge. Céticos argumentam que o monge está realmente morto, preservado pelo clima seco e frio da região, em vez de meios espirituais. Esta descoberta continua a intrigar tanto crentes quanto céticos, borrando as linhas entre fé e ciência. Seja um estado milagroso de meditação ou uma múmia bem preservada, a história deste monge na Mongólia adiciona um capítulo fascinante ao diálogo contínuo entre crenças espirituais e entendimento científico. Número 15. Carne seca de 2.000 anos. Em 2009, arqueólogos na província de Shaanxi, na China, fizeram uma descoberta surpreendente: carne seca de 2.000 anos. Este antigo petisco, que provavelmente deveria ter permanecido enterrado, foi encontrado na vila de Vanli. Quando os arqueólogos desenterraram um pote de bronze, não esperavam que contivesse carne seca. Após uma inspeção mais detalhada, perceberam que era carne seca datando do período dos estados combatentes, aproximadamente entre 475 e 221 a.C. A carne seca foi descoberta em uma tumba antiga, sugerindo que era destinada como sustento para a vida após a morte. O pote estava bem selado e, embora a carne tivesse se tornado verde escura devido à oxidação, notavelmente reteve sua forma e não mostrou sinais de encolhimento. Esta preservação foi provavelmente devido ao processo de secagem usado antes de a carne ser colocada na tumba. Embora certamente não seja seguro comer agora, 2.000 anos atrás, provavelmente era uma das melhores carnes secas da região. Carne seca, como sabemos, é uma ótima maneira de manter a carne comestível por longos períodos, tornando-a um lanche essencial para viagens na antiga China. Métodos semelhantes eram usados,
envolvendo secagem e possivelmente defumação da carne para prevenir a deterioração. Este lote específico de carne seca não era destinado aos vivos. Em vez disso, era para ser apreciado pelos falecidos na vida após a morte. Agora, em vez de ser consumida, esta carne seca antiga é um assunto fascinante para os pesquisadores. A descoberta proporciona um vislumbre único das práticas culinárias antigas e os esforços tomados para preparar-se para a vida após a morte. Número 14. O mecanismo de Antiquitera é um verdadeiro testemunho da engenhosidade antiga, um relicário que transcende sua era e desafia nossa compreensão da história. Descoberto no início do século XX, em meio aos destroços de um navio afundado ao largo da costa da ilha grega de Antiquitera, este artefato extraordinário cativou estudiosos e cientistas. Datado do século II a.C., o mecanismo de Antiquitera é frequentemente considerado o primeiro computador analógico do mundo. Este dispositivo intrincado, com sua complexa disposição de engrenagens, rodas dentadas e inscrições em bronze, funcionava como uma ferramenta sofisticada para rastrear eventos astronômicos. Ele desafia as expectativas sobre as capacidades tecnológicas antigas, demonstrando um nível de artesanato e compreensão científica que parece notavelmente avançado para sua época. O mecanismo operava como uma calculadora celestial, capaz de prever eclipses solares e lunares, mapear posições planetárias e rastrear outros fenômenos cósmicos. As placas de bronze do mecanismo de Antiquitera, inscritas com instruções detalhadas, forneceram a chave para desvendar os mistérios do universo. Embora o propósito exato desta maravilha antiga permaneça um tanto elusivo, acredita-se geralmente que tenha servido a funções tanto calendáricas quanto astronômicas. Número 13. Monumento de Yonaguni. Em 1986, o mergulhador local Kihachiro Arataki encontrou algo extraordinário nas águas ao largo da costa da ilha Yonaguni, no Japão. Familiarizado com o terreno subaquático, Arataki ficou surpreso ao descobrir o que parecia ser uma estrutura feita pelo homem. Esta descoberta misteriosa, agora conhecida como o Monumento de Yonaguni, tornou-se uma das descobertas arqueológicas mais debatidas. O Monumento de Yonaguni apresenta terraços, degraus e grandes plataformas que alguns afirmam ser restos de uma antiga cidade submersa, possivelmente datando de mais de 10.000 anos. Se for verdade, isso alteraria radicalmente nossa compreensão da história, sugerindo que o desenvolvimento arquitetônico avançado ocorreu muito antes do que se acreditava anteriormente. A estrutura, composta de arenito e siltito, se estende por cerca de 50 metros de comprimento e 20 metros de largura. Sua característica mais icônica é uma formação maciça em forma de pirâmide de topo plano que Arataki comparou às criadas por civilizações antigas ao redor do mundo. Mas a questão ardente permanece: o monumento de Yonaguni é realmente feito pelo homem? De um lado do debate, pesquisadores liderados pelo professor Masaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, argumentam que as bordas afiadas, ângulos precisos e o que parecem ser marcas esculpidas indicam que foi construído por humanos. Eles sugerem que pode ter sido construído por uma civilização pré-histórica, anterior à última era glacial, quando os níveis do mar eram mais baixos e a ilha Yonaguni fazia parte de uma massa terrestre maior. Outros argumentam que as características do monumento poderiam ser resultado de processos geológicos naturais. Eles propõem que formações de arenito, que podem se fraturar ao longo de linhas retas, podem erodir de maneiras que imitam estruturas feitas pelo homem. Quer o monumento de Yonaguni seja um produto da engenhosidade humana antiga ou das forças geológicas naturais, ele continua a cativar e intrigar. Se for realmente uma estrutura feita pelo homem, poderia revolucionar nossa compreensão da história humana. Número 12. O Anel Amaldiçoado. Se você é fã de J.R.R. Tolkien e suas obras, pode achar a história deste suposto artefato amaldiçoado familiar. Este anel aparentemente comum tem uma história extraordinária. É o Anel Amaldiçoado de Silvanus, acreditado carregar uma maldição sinistra. A história começa com um homem chamado Silvanus que perdeu este próprio anel. Ele suspeitou que um homem chamado Saninus o havia roubado. Furioso, Silvanus fez o que qualquer romano prejudicado faria. Amaldiçoou Saninus usando uma tabuinha de maldição de chumbo. Esta tabuinha, descoberta no templo de Nodens em Lydney, implorava aos deuses que negassem saúde a Saninus até que o anel fosse devolvido. A maldição estava, assim, vinculada ao próprio anel. O anel desapareceu na obscuridade até 1785, quando foi desenterrado em um campo arado perto de Silchester, na Inglaterra. Este anel é bastante impressionante. Feito de ouro, pesa cerca de 12 gramas e tem um diâmetro de 2,54 centímetros.
sugerindo que pode ter sido usado sobre uma luva ou no polegar. O anel tem 10 facetas e apresenta uma gravação da deusa romana Vênus em seu aro. Mais uma vez, o anel desapareceu em segundo plano até 1929, quando Sir Mortimer Wheeler, um arqueólogo proeminente, o vinculou à tabuinha de maldição. Intrigado, ele consultou seu amigo J.R.R. Tolkien, então professor de anglo-saxão em Oxford, para ajudar a desvendar o mistério do deus Nodens mencionado na maldição. Muitos acreditam que este artefato amaldiçoado inspirou Tolkien a criar sua lendária série, que se tornou um dos maiores clássicos de todos os tempos. Número 11. O Lago dos Esqueletos. A uma altitude impressionante de 5.000 metros e 20 nos Himalaias, encontra-se um lago congelado aparentemente comum. Este lago, conhecido como Hope Kund, guarda um segredo arrepiante. Contém centenas de esqueletos humanos. A história estranha deste lago começou em 1942, quando um guarda florestal britânico acidentalmente o descobriu. Inicialmente, as autoridades especularam que os ossos pertenciam a soldados japoneses da Segunda Guerra Mundial, mas essa teoria foi rapidamente descartada. Investigações posteriores revelaram que os esqueletos não eram de um único grupo, mas sim de uma coleção diversa de pessoas. Alguns esqueletos datavam do século IX e eram principalmente de tribos indígenas locais, enquanto outros tinham marcadores genéticos que sugeriam origens mediterrâneas de um período muito posterior. Isso levantou a questão: como um grupo tão diverso de pessoas acabou como um monte de ossos congelados a milhares de metros de altitude nos Himalaias? Uma lenda popular conta a história de um rei e sua comitiva que irritaram a deusa Nanda Devi. Em sua ira, ela enviou uma tempestade de granizo devastadora que tirou suas vidas enquanto estavam em uma peregrinação. Essa história, embora aparentemente mítica, ganhou certa credibilidade através da ciência. Pesquisadores descobriram que muitos dos esqueletos apresentavam sinais de traumatismo craniano por objetos contundentes, lesões consistentes com o impacto de grandes pedras de granizo. Apesar dessas descobertas, muitos mistérios permanecem. Por exemplo, por que pessoas do Mediterrâneo estavam presentes em um local tão remoto e perigoso? Alguns pesquisadores especulam que poderiam ter feito parte de uma rota comercial ou peregrinação perdida há muito tempo. Número 10. A Adaga de Meteorito. Retornando ao Antigo Egito, encontramos a fascinante tumba de Tutancâmon, um faraó que governou de 1332 a 1323 a.C., descoberta em 1922. A tumba de Tutancâmon era um tesouro de artefatos, incluindo uma adaga incomum que continua a intrigar os investigadores até hoje. Esta adaga, fabricada com ferro proveniente de um meteorito, surpreendeu os especialistas com sua composição única, que incluía altos níveis de cobalto e níquel. Estudiosos ficaram perplexos com as origens da adaga, pois forjar artefatos de ferro era extremamente raro durante o reinado de Tutancâmon. A idade do ferro ainda estava a décadas de distância, levantando questões sobre como este material extraordinário chegou às mãos do faraó. A presença deste metal celestial gerou teorias e debates selvagens. Alguns até especularam que a adaga era um presente de seres extraterrestres ao reverenciado faraó, adicionando outra camada de mistério ao legado de Tutancâmon. Décadas se passaram desde a descoberta deste artefato surpreendente, mas seus segredos continuam a cativar cientistas e historiadores. Número 9. A Pedra de Coxo. Em 1887, arqueólogos descobriram uma notável laje medindo cerca de 12,8 por 7,9 metros, adornada com intrincadas gravações conhecidas como petróglifos. Esta laje, conhecida como a Pedra de Coxo, é um dos melhores exemplos de arte rupestre pré-histórica na Escócia e possivelmente em toda a Europa. A pedra exibe uma gama hipnotizante de redemoinhos, formas geométricas e marcas de copo e anel, uma forma de arte antiga encontrada em vários sítios pré-históricos ao redor do mundo, mas raramente em tal concentração e complexidade. As origens da Pedra de Coxo são envoltas em mistério. Acredita-se que date do Neolítico ou do início da Idade do Bronze, cerca de 4 a 5 mil anos atrás. Alguns especialistas sugerem que as marcações poderiam ter sido usadas para cálculos astronômicos, servindo como um antigo calendário para marcar as estações e rastrear eventos celestiais. Outros propõem que a pedra tinha significado espiritual ou ritualístico, atuando como um ponto focal para cerimônias ou como um mapa para navegar em paisagens sagradas. A jornada da Pedra de Coxo através da história tem sido longe de ser tranquila. Em 1964, devido a preocupações com vandalismo, ela foi enterrada sob o solo para protegê-la de danos adicionais. Durante décadas, esta obra-prima pré-histórica permaneceu oculta, seus segredos enterrados com ela.
Só em 2016 é que esforços foram feitos para desenterrar e estudar a pedra de coxo novamente. Número 8. O sudário de Turim poderia ter sido apenas um pedaço comum de linho, se não fosse pela misteriosa imagem que carrega. Este pano é dito representar o rosto de Jesus Cristo, supostamente impresso quando ele foi crucificado. Para cristãos em todo o mundo, o sudário é potencialmente uma evidência extraordinária, se for provado autêntico. Apesar de séculos de fascínio e escrutínio, ele continua envolto em mistério e controvérsia. Pesquisadores traçam sua história até o século XIV, com sua primeira aparição documentada na França por volta de 1353. O interesse pelo sudário disparou em 1898, quando foi fotografado por Secondo Pia. Os negativos revelaram um detalhe surpreendente. A imagem parecia mais detalhada e realista, reacendendo o interesse e a especulação sobre suas origens. Em 1988, testes de datação por radiocarbono realizados por 3 laboratórios independentes dataram o sudário entre 1260 e 1390, sugerindo que era jovem demais para ser o pano de enterro de Jesus. No entanto, esta conclusão não resolveu o debate. Críticos argumentaram que a datação poderia estar errada devido a possíveis contaminações ou à possibilidade de que as amostras testadas fossem de um reparo medieval, e não do pano original. Essas visões opostas deixam a verdadeira natureza do sudário sem solução. Número 7. A moeda de Maine. Um antigo artefato desenterrado em 1957 tem gerado fascinação e debate desde então. Este artefato, acreditado datar da era do rei Olaf Kyrre, também conhecido como Olaf, o Pacífico, que governou a Noruega há quase um milênio, oferece insights intrigantes sobre a exploração e as redes de comércio nórdicas. Inicialmente confundida com uma moeda britânica, um estudo arqueológico meticuloso revelou sua verdadeira origem como nórdica. Esta descoberta lança luz sobre o amplo escopo das expedições vikings no Novo Mundo. A moeda de prata fornece evidências cruciais das excursões vikings além de suas terras natais escandinavas, sugerindo uma vasta rede de comércio e exploração que desafia percepções anteriores sobre a interação nórdica com regiões distantes. Número 6. Os residentes de Jamestown, fundada em 1607, foi o primeiro assentamento inglês permanente na América. Uma misteriosa explosão em 1609 levou ao seu colapso. Este incidente forçou o capitão John Smith a retornar à Inglaterra, deixando a colônia sem um líder. Ao mesmo tempo, as circunstâncias impediram os residentes de forragearem por comida. Com seus suprimentos se esgotando, a fome tornou-se sua principal preocupação. Escavações arqueológicas em 2012 descobriram evidências horríveis daqueles tempos desesperados. Pesquisadores encontraram restos sugerindo que os residentes famintos recorreram ao canibalismo para sobreviver. Esta descoberta horripilante revela as medidas extremas que as pessoas no passado tomaram para se manterem vivas quando enfrentavam circunstâncias desesperadoras. Número 5. Os robôs de Leonardo da Vinci. A fascinação de Leonardo da Vinci com automação e robótica ia muito além dos limites tecnológicos de seu tempo. Seus esboços de design de 1495, redescobertos na década de 1950, revelam vislumbres da mente visionária de Da Vinci e seus esforços pioneiros na robótica. Apesar de não ter acesso à tecnologia moderna, os projetos de Da Vinci para um robô cavaleiro humanoide mostram sua engenhosidade e criatividade. Este feito mecânico, capaz de movimentos automáticos, é um testemunho de sua atenção inigualável aos detalhes e à precisão anatômica. Nas páginas de seus cadernos de esboços, Da Vinci delineou meticulosamente os mecanismos e movimentos intricados de sua criação robótica. O cavaleiro humanoide, projetado para sentar, levantar-se e realizar ações básicas, representava uma fusão notável de arte e engenharia. Embora o robô de Da Vinci possa ter permanecido um protótipo conceitual, sua existência serve como um testemunho de suas contribuições inovadoras ao campo da automação, séculos à frente de seu tempo. Seus designs visionários continuam a inspirar e influenciar a pesquisa moderna em robótica, destacando o legado duradouro de seu gênio. A habilidade de Leonardo em conceber máquinas tão avançadas em uma era sem eletricidade ou ferramentas sofisticadas destaca a natureza extraordinária de sua mente. Seu trabalho nos lembra que inovação e criatividade podem transcender os limites de seu tempo, deixando um impacto duradouro nas gerações futuras. Número 4. Esfera de Klerksdorp. Descobertas na região de Ottosdal na África do Sul, no início do século XX, as esferas de Klerksdorp intrigam cientistas e entusiastas há décadas.
Essas esferas metálicas, com suas superfícies incrivelmente lisas e sulcos paralelos detalhados, desafiam explicações tradicionais para a formação natural de rochas. Sua simetria quase perfeita e equilíbrio as tornam ainda mais misteriosas. Variando em diâmetro de alguns centímetros a várias polegadas, esses objetos datam de mais de 3 bilhões de anos e exibem uma precisão que desafia os processos geológicos padrão. Algumas teorias alternativas sugerem que essas esferas podem ter sido feitas por humanos ou até mesmo terem origens extraterrestres. No entanto, a opinião científica dominante atribui sua formação a ocorrências geológicas naturais, especificamente a precipitação mineral ao longo de longos períodos. As camadas concêntricas vistas em algumas esferas são consideradas causadas pela acreção mineral em torno de um núcleo central, formando gradualmente sua forma esférica distinta. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Em 1985 arqueólogos desenterraram os restos mortais de 222 indivíduos, mas um esqueleto se destacou entre os demais. Este homem, que viveu entre os séculos 6 e 8, teve sua mão amputada no antebraço. Em vez de viver sem um braço, ele se adaptou de maneira notável, usando um dos exemplos mais antigos de próteses, uma faca como membro prostético. Esta descoberta antiga deveria ter sido mantida em segredo. A remoção segura de um membro e a fixação de uma prótese é uma operação sensível até hoje. Imagine fazer isso em uma época em que os antibióticos ainda não haviam sido inventados. É nada menos que um milagre que o homem não tenha sofrido de nenhuma infecção. Sua comunidade deve tê-lo cuidado meticulosamente, ajudando-o a evitar infecções fatais. Pesquisadores encontraram sinais de que seu membro havia cicatrizado bem, indicando que ele viveu por anos após a amputação. Esta história mostra por que a arqueologia é tão fascinante. Os dentes do homem estavam desgastados apenas de um lado, sugerindo que ele poderia ter usado os dentes para morder as tiras de sua prótese para apertá-las. Seus ossos do ombro também mostraram desgaste incomum, sugerindo que ele usava constantemente seu braço de faca. Você acredita que tal operação poderia existir naqueles dias? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Número 3. Bateria de Bagdá. Em 1938 arqueólogos fizeram uma descoberta notável perto de Bagdá. Artefatos antigos que se assemelham a baterias, datando de mais de 2000 anos. Esses objetos, conhecidos como baterias de Bagdá, são bem diferentes das baterias que usamos hoje. São pequenos jarros de argila que, à primeira vista, parecem desinteressantes. Dentro de cada jarro, há um cilindro de cobre envolvendo uma haste de ferro, datando do período Parta, de cerca de 250 a.C. a 224 d.C. Esses artefatos fascinam historiadores e arqueólogos devido à possibilidade de que essas civilizações antigas possam ter compreendido a eletricidade muito antes da era moderna. Pesquisadores descobriram que preencher os jarros com uma substância ácida ou alcalina, como vinagre ou suco de limão, poderia produzir uma corrente elétrica semelhante a uma célula galvânica simples. Se esses jarros fossem de fato baterias, isso sugere uma compreensão rudimentar da energia elétrica há milhares de anos. Mas e se os jarros não fossem destinados a serem baterias? Alguns especulam que eles poderiam ter sido usados para eletroplatin, aplicando uma camada fina de ouro ou prata a outros metais em um processo conhecido como douramento. Outros sugerem que poderiam ter servido a propósitos cerimoniais ou medicinais, talvez para alívio da dor, semelhante às técnicas modernas de estimulação elétrica. Apesar de extensa pesquisa, o verdadeiro propósito das baterias de Bagdá permanece um mistério. Número 2. Espada de Uferet. Cerca de 170 dessas antigas espadas foram descobertas em toda a Europa, desde a Escandinávia até as margens do Volga. À primeira vista, elas podem parecer comuns, mas são renomadas como as melhores espadas já fabricadas, conhecidas como espadas Uferet. Datando da era viking, essas armas são envoltas em mistério. Foram forjadas a partir de aço de crisol, um material com alto teor de carbono, séculos à frente de seu tempo na Europa. Tal qualidade só seria vista novamente durante a Revolução Industrial. Mas como os ferreiros vikings adquiriram tal conhecimento metalúrgico avançado? Os arqueólogos acreditam que o segredo reside em rotas comerciais que se estendiam muito além das terras vikings, possivelmente alcançando o Oriente Médio ou o sul da Ásia, onde a técnica para criar tal aço já era conhecida. O alto teor de carbono no aço tornava as espadas Uferet excepcionalmente fortes e flexíveis, tanto afiadas quanto resilientes em batalha. Intrigantemente, essas espadas frequentemente trazem uma inscrição que lê Uferet,
sugerindo um único fabricante ou uma oficina de marca. Variações na qualidade e autenticidade das espadas com essa inscrição indicam que, enquanto algumas eram genuínas, outras eram meras imitações. Número 1. Esqueletos acorrentados. Em 2016, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante no sítio de Phaleron Delta, na Grécia. Mais de 80 esqueletos enterrados lado a lado. Acredita-se que esses restos datam do século 7 a.C., um período de significativa agitação política na antiga Atenas. O detalhe verdadeiramente arrepiante é que esses indivíduos estavam acorrentados, seus pulsos presos em algemas de ferro. Alguns estavam deitados de costas, outros de barriga para baixo, mas todos estavam de alguma forma restritos. Essa configuração sombria sugere que eles podem ter sido prisioneiros que enfrentaram uma execução em massa. Este é um dos maiores cemitérios da Era Clássica descobertos na Grécia, com cerca de 1.500 esqueletos no total. Esta descoberta macabra gerou várias teorias sobre as identidades desses indivíduos. Alguns estudiosos propõem que poderiam ser seguidores de Cylon, um nobre ateniense que tentou um golpe por volta de 632 a.C. Sua conspiração falhou e seus apoiadores foram supostamente executados, o que poderia explicar a vala comum e as algemas. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.